Abel, faz esse trabalho primeiro, deixa pra chorar depois. As desculpas, em vez de você já sentar aqui e despejar desculpas, calma, vamos jogar a bola primeiro. O Palmeiras é sonolento, é moroso, é devagar, é apático no mercado do futebol. Só com a palestrinha, só com o coach, a gente não vai conseguir vencer. E como se não bastasse, o Abel também já deu uma chorada. Não tem uma prova concreta de que o Palmeiras está zerado, mas tudo indica que sim. Que se desse uma tartaruga pro Anderson Barros, para a diretoria do Palmeiras, com certeza a tartaruga ia conseguir fugir deles. O Abel ontem reclamando de novo do calendário. Eu nem caio nesse papinho mais. Se porventura a gente perde da Portuguesa, o discurso já tá pronto, né? Um time que é vice de 3 campeonatos, apesar de ser extremamente frustrante, nunca você vai lembrar do vice. Você vai lembrar tanto do vice quanto você vai lembrar do penúltimo colocado. Isso mostra também que não tá tudo errado. Então você, nesse momento, você tem duas questões aqui, ou você acredita e recomeça, como diz o clube, ou você não acredita. Nação, o chororô já começou, o Abel Ferreira já está chorando, reclamando de calendário, aquele discursinho, sabe? Aquele discursinho que você já conhece de Abel, aquele chororô, né? E muitos também estão falando que o Palmeiras está quebrado. Dá pra acreditar nisso? Será que o Palmeiras está quebrado mesmo, sem dinheiro para contratar ninguém? Nesse vídeo que vocês verão isso mesmo. Será que o Palmeiras está quebrado mesmo? Deixa aqui nos comentários se você acha que o Palmeiras tá sem dinheiro para gastar, né? E se você não é inscrito, não se esqueça de dar aquela moralzinha. Muito fácil se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Se puder hypar também vai ajudar muito o trabalho aqui para mim estar trazendo cada vez mais notícias para vocês. E agora, vamos para o vídeo. Na verdade, essas equipes elas estão mais agitando o mercado que o próprio Palmeiras. O Palmeiras é sonolento, é moroso, é devagar, é apático no mercado do futebol. E isso não é novidade para mim, vocês sabem o porquê. E por que eu falo isso? Porque o Abel ele concedeu uma coletiva ontem, lá na TV Palmeiras, uma coletiva direcionada aos torcedores do Palmeiras, uma coletiva onde ele fez um retrospecto desde a chegada dele até o ponto que estamos agora. E ele falou o seguinte, que as frustrações e as desilusões do ano passado se transformem em energia, caráter, orgulho e alguma raiva, ele fala desse jeito, raiva, tá? Para que possamos dar alegrias àqueles com quem estamos em dívida, os nossos torcedores e nós próprios. É isso que ele falou. E aí ele falou sobre a frustração de ser 3 vezes vice. Você poder pedir música no Fantástico, ele não falou dessa parte da música do Fantástico, claro. Essa parte aí eu que tô colocando, é uma zoeira. Mas ele falou sobre essa frustração. E eu falo isso, meus amigos, porque assim, só com a palestrinha, só com o coach, a gente não vai conseguir vencer. Já foi a época que as palavras, elas faziam com que o elenco subisse em campo e mostrasse resultado. Isso porque existia uma diferença de nível competitivo do Palmeiras para outras equipes em 2022. A única equipe que batia naquela época de frente com a gente mesmo para valer era o Flamengo. Que já vem nos últimos anos, né? Há mais de 5 anos já meio que batendo de frente com a gente. Ano superior, 2023 foi inferior, mas tá sempre ali, tá sempre ali. E agora, em 2025, o Flamengo teve um salto. Teve um salto em relação ao Palmeiras. Ok? Um salto que eu considero importante, tá? Então cada ano tá mais difícil. Só com palestra motivacional, só com frases de efeito, a coisa não vai funcionar. Abel, o que você precisa é bola no chão e repertório tático. É estudar novas formas de dispor essa equipe. E assim, eu gostaria muito de chegar no final desse ano e estarmos com uma taça muito bonita na prateleira. Mas infelizmente, pessoal, eu estou falando agora eu, Neto, eu não tenho a confiança. Eu não tenho. Eu tenho que ser sincero com vocês, eu tenho que ser honesto com vocês. Eu não tenho a confiança. Eu vou torcer para que sim, para que mude. Eu espero que eu esteja muito enganado em todos os pontos, em todos os sentidos. Eu espero que eu possa olhar no espelho e falar assim, tá vendo? Tá vendo?
Tapa na cara tua. Tá vendo, ô Pina Porco? Seu Mauro César de Verde. Seu corintiano. Seu atleticano. Seu mirassolense. Eu espero que eu possa falar isso para eu mesmo. Mas eu lamentavelmente não tenho essa confiança, mas eu vou torcer para que sim. E como se não bastasse, o Abel também já deu uma chorada. No final dessa coletiva, ele fala o seguinte, ó: não posso deixar de fazer uma crítica construtiva à Federação Paulista de Futebol. Não parece sensato, depois de uma semana, ter um jogo oficial, enquanto outros clubes estão se preparando desde dezembro. Galera, ele tá falando de outros clubes. Os outros clubes que ele tá falando é clubes que têm um calendário mais disponível. É clubes que não ficaram em Libertadores, é clubes que tiveram um calendário mais light e estão treinando já desde novembro, dezembro para o começo desse ano agora. É clubes como Novo Horizontino, é clubes como Portuguesa, é clubes como Mirassol. Pelo amor de Deus, Abel. Olha os recursos que nós temos em mãos, olha as ferramentas, as ferramentas que nós temos à nossa disposição para não precisar ficar brigando ou alfinetando a Federação Paulista de Futebol sobre ajuste de calendário. Afinal, essas equipes elas têm um poder de fogo muito menor que o nosso. Abel, faz seu trabalho primeiro, deixa pra chorar depois. As desculpas, em vez de você já sentar aqui e despejar desculpas, calma, vamos jogar a bola primeiro. Pessoal, se eu fosse falar tudo pra vocês que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, o vídeo de hoje ia ficar, sei lá, com 40, 50 minutos. Tem bastante coisa pra gente comentar aqui hoje. Eu vou tentar sintetizar para ficar mais dinâmico, mas isso aqui eu precisava pontuar, sabe, com mais calma. É, nação, esse aí é um reflexo de um torcedor verdadeiro, um torcedor que não tem medo de criticar o seu Abel Ferreira. É Mr. Abel. Com certeza ele tá preparando a tática para esse ano, né? Um novo treinador. E assim, chorar já é normal. Quem conhece Abel sabe que é chorão, reclama de tudo. Dessa vez até de Paulistão tá reclamando, né? Então, eu lembro de algumas mídias dizendo que o Palmeiras não tinha dinheiro para contratar esse ano porque foi usado tudo o ano passado, né, em uma temporada fracassada, que a gente não conseguiu ganhar nenhum título. Como eu falei, não tem uma prova concreta de que o Palmeiras está zerado, mas tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Se o Palmeiras prefere aproveitar um garoto da base do que ir atrás de um cara agora, porque diz que o Palmeiras vai esperar. Só que nós temos que ter essa ciência de que o Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Esse ano, o Campeonato Brasileiro não começa em abril. Logo tem Libertadores, né? Porque vai ter o sorteio da Libertadores aí logo mais. Então, assim, pra quem fala, você só cobra o técnico, você só fala do Abel Ferreira, não. Eu cobro a diretoria do Palmeiras também. E o ano retrasado, finalzinho ali de 2023... de 2024 para 2025, o que eu mais fiz aqui foi cobrar na orelha da Leila e do Anderson Barros. Até que abriram os cofres, contrataram aí os jogadores que vocês sabem, né, que foi investido cerca de 700 milhões. Só que acontece, o Abel vem dizer que faltou experiência para o Palmeiras, né? E aí você coloca um menino sem experiência para começar uma temporada, sabendo que vai ser uma temporada foda. Essa é a palavra, foda. Vai ser uma temporada difícil, porque vai começar mais cedo. Vai ter a pausa ali por conta da Copa do Mundo, mas depois vai seguir normalmente, né? Inclusive teve o Abel ontem reclamando de novo do calendário. Eu nem caio nesse papinho mais, porque ele elogiou, gente. É por isso que eu fico puta, às vezes, com as coisas que o Abel fala e faz. Porque o ano passado, lembram que eu falei pra vocês? Falei, gente, o Abel tá feliz com o calendário, ele tá elogiando aí as mudanças, né, que a CBF fez no calendário, ele gostou, a Leila gostou, todo mundo aplaudiu. Falei, não tá certo isso não, porque vai ter Campeonato Paulista com brasileiro, com Libertadores, vai ser uma loucura. Não, mas o Abel gostou, beleza. Agora ele já começou reclamando do calendário. Mas é porque, se porventura a gente perde da Portuguesa, o discurso já tá pronto, né? É porque a Portuguesa estava treinando há 2 meses, o Palmeiras acabou de voltar. Como eu falei, a parte física realmente vai pesar nesse início de temporada. Isso é claro, isso é óbvio, tá? Agora, os treinos, o padrão de jogo do Palmeiras vai mudar ou vai ser o mesmo de 2025?
Vamos analisar, né? Vai ter o jogo já aí contra a Portuguesa no sábado. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa informação que saiu aí do Palmeiras não ir atrás desse 5 experiente agora. Não sei o que vai esperar. Vai esperar a janela do meio do ano? Vai esperar ser eliminado de competições? Vai esperar... Porque assim, o Campeonato Brasileiro, como começa agora no dia 28, gente, nós temos que ter o entendimento que se o Palmeiras bobear nesse comecinho aí, vai ser muito difícil depois sonhar com o Campeonato Brasileiro. Pra mim, quem largar na frente agora vai conseguir segurar o campeonato até o final, ou pelo menos brigar pelo título até o final. E teve também na fala do Abel ontem dizendo que não espere que ele coloque o time para se desgastar nesse início de temporada já. Só que o início de temporada começa no dia 11, diante da Portuguesa no Campeonato Paulista. E logo em seguida, daqui 2 semanas, estamos falando mais ou menos de 2 semanas, 2 a 3 semanas, nós já temos o início do Campeonato Brasileiro. Então não sei o que o Abel pretende. Nação, mais uma palmeirense revoltada. E é de ficar revoltado mesmo, né? Abel, papinho, conversador demais. Sempre tem as palavras certas pra dizer. Aquele discursinho quando perde jogo, quando ganha jogo, né? Os palmeirenses não estão aguentando mais não, viu? Tia Leila, cuidado, viu? É digno a sua opinião, apesar de eu não concordar, porque o ano de 2025 e de 2024 foi muito aquém nas escolhas do treinador. Perder ou ganhar no futebol faz parte. Mas abrir mão de um campeonato brasileiro, como ele mesmo assumiu que fez no documentário, o Palmeiras não chutar uma bola no gol na Libertadores da América, Felipe Anderson jogando de lateral, enfim, eu vou começar a falar dessas coisas aqui pra vocês vão se irritar ainda mais, o vídeo não é pra isso, né? Mas o lema é recomeçar, e mesmo você que não gosta do Abel Ferreira, diferente do Leandro Boca, que gosta, você vai concordar comigo que esse cara já entregou e já entregou muito pelo Palmeiras. Boca, mas eu não vivo de passado. Ok, concordo com você. A questão é, o Abel ficou. O Abel está no Palmeiras. E a gente está agora em janeiro de 2026, né? Ele não vai sair. Então você, nesse momento, você tem 2 questões aqui, ou você acredita e recomeça, como diz o clube, ou você não acredita. O que eu tenho pra te dizer é o seguinte, a cobrança vai ser forte, tá? E precisa ver se o Abel vai aguentar, e a cobrança vai ser forte logo no Campeonato Paulista. A gente precisa entender que logo no começo do Campeonato Paulista os jogadores estão jogando ainda com o vinho, com o champanhe do Réveillon, né? Precisa dar um pouco de tempo para fazer as coisas acontecerem, mas que o treinador tenha novas convicções e não fique preso a convicções antigas que a gente viu que deu errado. E eu gostei na coletiva, porque ele estava mais sereno, óbvio, ele estava mais calmo, ele descansou, e ele assumiu ali, né? Ele falou que o ano não foi da forma que eles queriam, que o Palmeiras foi 3 vezes vice, que ele entende a frustração do torcedor e que esse ano seria um ano melhor. Então que seja o ano de recomeçar, Abel Ferreira. E como eu falei há poucos vídeos aqui, faz uns 3, 4 vídeos, enfim, eu falei aqui, um time que é vice de 3 campeonatos, apesar de ser extremamente frustrante, e nunca você vai lembrar do vice, você vai lembrar tanto do vice quanto você vai lembrar do penúltimo colocado, isso mostra também que não tá tudo errado, gente. Vocês que às vezes, não são todos, né, mas que são mais extremistas, não tá tudo errado. 3 vices mostra que o Palmeiras disputou ali. Eu não comemoro o vice, eu quero títulos, e mais do que títulos, porque isso pode ou não acontecer, um treinador que seja mais assertivo nas suas escolhas, coisas que o Abel não foi em 2025, e a gente vai criticar e a gente vai cobrar. Então, da minha parte é isso, agora apoiar 100% o Palmeiras, esperar essa temporada, de 2026 começar, para entender se o Abel realmente vai mudar. Se ele não mudar, aí talvez seja um momento da gente, ao invés de recomeçar, de renovar. Eu prefiro, por enquanto, ficar com o verbo recomeçar, tá bom? O tal do Boca aí tá acreditando no Abel, né? Ele prefere o quê? Recomeçar do que reinventar com outro técnico, né? Se eu fosse palmeirense, eu não acreditaria nem, não queria que a Abel tivesse saído, né, velho? Mas, felizmente, eu sou flamenguista, né? Felizmente eu sou flamenguão, eu sou malvadão. E é isso, e esse ano vai ser um ano grande pra gente de novo, viu? Quero dizer com isso é o seguinte, mesmo o Palmeiras com vários erros durante a temporada, de contratações, de não ter feito pressão na arbitragem quando deveria ter feito, eu acho que isso foi uma das coisas principais que fez o Palmeiras perder o Campeonato Brasileiro
foi aquele bendito jogo contra o São Paulo, que creio que a Leila Pereira poderia ali agir e fazer uma pressão para que o Palmeiras não sofresse com a arbitragem, porque estava muito claro. Qualquer pessoa que entende um pouquinho de futebol sabia que depois daquele jogo contra o São Paulo, a partir dali o Palmeiras seria prejudicado de qualquer jeito, porque foi dado um recado aos juízes, né? Se você prejudicar o Flamengo ou prejudicar qualquer outro time ou favorecer o Palmeiras, você certamente vai ficar fora das escalas para os próximos jogos, que foi o que aconteceu com o Abate Abel, né? E a partir dali, meu amigo, é claro que o Palmeiras foi um time muito prejudicado pela arbitragem. Eu acho que ali o Palmeiras tinha que ter feito pressão, as contratações não responderam, foram erros muito graves, tanto do scout quanto do Abel Ferreira e comissão, de trazer jogadores muito caros e que não conseguiram em nenhum momento se fixar titular. Falo muito de Sousa e Facundo Torres, juntos foram caríssimos e não conseguiram jogar. Eu digo também que o Palmeiras, além disso tudo, jogando mal, porque em uma determinada fase ou na principal fase do campeonato, o Abel Ferreira poderia ter feito o time jogar melhor, um time com mais posse de bola, propor jogo, o Palmeiras só estava dando balão e cruzando na área, e isso tudo que eu disse, todos esses defeitos de 2025, o Palmeiras conseguiu bater na trave em 3 competições. Será que tá tão difícil assim, gente? Será que se não se organizar um pouquinho mais, fazer as contratações certas, ter coragem para jogar nos jogos decisivos? Hoje eu estava assistindo o programa que o PVC estava falando, óbvio, todo mundo já sabe disso, que o Palmeiras nos jogos decisivos ele não tem rendido, mas ele falou algo muito interessante que eu concordo. Basicamente foi nessa linha aqui que eu estava falando. O Palmeiras tem os erros todos deles aí, pode pôr todos os erros do Palmeiras, tudo que você acha de ruim no Abel, tudo que você acha de ruim na Leila e nos jogadores que estão no elenco. Cara, ainda assim, com todos esses erros, nos últimos 2 anos que o Palmeiras não ganhou título, a não ser o Paulista, se o Palmeiras tivesse sido mais crucial nos jogos decisivos, o Palmeiras pelo menos teria ganhado um brasileiro em 2024 e talvez também um brasileiro em 2025, mesmo com todos esses erros. Não precisa apagar todos os erros. O Palmeiras, do mesmo jeito que foi em 2024, 2025, mas nos jogos mais decisivos o time acordasse e jogasse com mais personalidade, o Palmeiras ia continuar com balão, com chuveirinho, o Abel tendo várias decisões erradas e ainda assim o Palmeiras seria campeão. Para você ver como o trabalho do Palmeiras em si, o clube, o Palmeiras, ele é um clube muito organizado. Realmente a gente ficou mal acostumado, acho que o Palmeiras não ganhar esses últimos 2 anos títulos nos deixou assim muito frustrados. O futebol apresentado, a gente põe muito na conta do Abel, realmente foi um futebol muito abaixo, mas mesmo assim a gente chegou muito perto. Nação, esse palmeirense aí tá confiante, esse aí tá confiante mesmo com todos os erros do Palmeiras. Se tivesse ali jogado um pouquinho melhor, chegado Brasileiro 2024, Brasileiro 2025, esse tá confiante, viu? Esse aí tá achando que esse ano o Palmeiras vai papar título. Ele não sabe que os outros times estão reforçando e o Palmeiras tá o quê? Ficando pra trás, né, nação? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de dar aquela moralzinha, se inscrevendo, comentando e compartilhando o vídeo. Até o próximo vídeo.